Olá, queridos, uma alegria, uma satisfação podermos dar continuidade à nossa série de temas. No último estudo nós falamos sobre a história em um capítulo e hoje vamos falar sobre uma grande estátua e a fé de 3 jovens hebreus, onde o rei Nabucodonosor não quer aceitar aquilo que a profecia havia apontado e quer estabelecer a sua própria vontade. Queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por todas as vitórias alcançadas, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito para que nele possamos ser mais que vencedores. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, nos ajude a entender essa mensagem, falando sobre a fé desses 3 jovens e o teu poder de revelar o futuro e nos dá segurança, certeza de que a tua mão está no controle e que no Senhor nós podemos ser vencedores. Dá-nos a tua graça, a tua paz, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, a nossa reflexão. Primeiramente, trabalhando com uma pergunta de que material era a estátua que Nabucodonosor ergueu. Nós vimos lá no estudo passado que a estátua que ele viu em seu sonho, ela tinha pelo menos 4 tipos de metal diferentes, além do barro que não se misturava com o ferro, falando da sua fragilidade humana, no sentido do homem simplesmente querer fazer. Aqui no capítulo 3, versículo 1, e há alguns estudos que revelam que passou aproximadamente 20 anos, desde que o rei teve aquele sonho, quando ele então procura, de certa forma, desfazer da profecia e estabelecer aquilo que ele queria. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, percebe que ele faz uma estátua toda de ouro. Mas o ouro que ele tinha visto na visão era somente a cabeça. Representava somente a cabeça, que era o seu reino. Depois viria um reino inferior e um outro inferior e assim por diante. O que ele queria, em outras palavras, tornando mais claro, trocando em miúdos, era contradizer o que a profecia havia apontado. Não, Babilônia será para sempre. Eu vou reinar depois do meu filho, filho do meu filho e assim por diante. Babilônia será eterna. Ele estava querendo contradizer a profecia. E ele, além disso também, ele queria impor para as nações, para as pessoas, o seu sistema de governo, de adoração, assim como no início nós vemos lá no capítulo 1, a alimentação dos jovens, os nomes trocados, tudo isso. E ele dá uma ordem, diz que o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Está no capítulo 3, versículo 4 a 5. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, símbolo do seu governo, todo o ouro. E ele então agora torna publicamente um objeto de adoração e ordena que todos, ele se coloca como ditador, e que todos se prostrassem e adorassem a estátua que ele havia erguido. É uma situação bem delicada. Deus, que é o eterno, que é o soberano, ele diz que nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus ele fala: coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida para que vivas. Nós vimos isso no decorrer de toda essa série de estudos, falando sobre Israel, falando de outras nações, quando Deus teve paciência, quem sabe aí de 300, 400 anos, para que só então infligisse um juízo, e mesmo nesse juízo há misericórdia, no intuito de salvar e não de destruir. Tenho aprendido bastante com esse trato de Deus, essa paciência com Deus, e esperamos também que o nosso amigo tenha aprendido, ou que venha aprender com a longanimidade de Deus. Ele fala que faz misericórdia,
a milhares daqueles que amam e guardam seus mandamentos. Agora, quem somente não cumpriu a ordem? Aqui há 3 jovens que ousam desafiar a autoridade do rei. Então aqui os amigos de Daniel, é o momento deles também. Diz aqui, capítulo 3, versículo 12, que algumas pessoas, sempre tem alguém, né, que vai ser o dedo duro, que vai falar, mas era algo público também. Talvez passasse despercebido, porque no meio da multidão, somente 3, ou talvez não passasse, porque na multidão toda se prostra, e só 3 não se prostra. Então diz que há uns homens, e ele até destaca, judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então ele chama a atenção claramente. Há uns homens, e ele cita o nome, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Eles não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua que levantaste. Então era uma questão de adoração, era uma imposição, era algo que deveria ser para todos. O rei dominante, ele queria que todos adorassem a sua estátua, foi imposto essa ordem, mas os jovens, por ser conhecedor da mensagem de adoração ao Deus único, ao Deus de Israel, eles não adoraram. Estavam dispostos, se preciso fossem, dar a própria vida. Então, é claro, tem uma parte que cabe a cada um de nós, em respeito aos nossos líderes, seja eles políticos, religiosos. O próprio Cristo disse, olha, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas quando entra em choque a nossa adoração, ou algo que entra em choque com aquilo que o Senhor requer, com Deus, então, é o que Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é bem claro e deveríamos também pensar dessa maneira. Agora, qual foi a reação do rei? No capítulo 3, versículo 15, diz, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério de gaita, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então aqui ele faz um desafio. Ele faz um desafio aquele mesmo Deus que trouxe a revelação para Daniel do sonho que ele havia tido no capítulo 2, 20 anos atrás. E ele então agora desafia esse Deus, dá uma nova oportunidade para os jovens. Talvez os jovens tivessem já, vamos dizer assim, alguma moral com ele por ter sido destaque 10 vezes mais, por prestar um bom serviço. Eu vou dar uma nova oportunidade, talvez não ficou bem claro o que eu falei para vocês. E se vocês, até mesmo pela posição dele, né, foi publicamente desafiado, e ele desafia, quem vai ser o Deus de vocês que vai me livrar das minhas mãos? Então os jovens não se amedrontam, eles respondem ao rei com respeito, mas com firmeza de caráter, de decisão, e responderam aqui Sadraque, Mesaque, Abdenego ao rei e disseram, ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio, já está decidido, precisamos de tempo para pensar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Capítulo 3, versículos 16 a 18. Então, ou seja, se o Senhor quiser, ele pode. Ele já demonstrou que pode, você sabe disso. Quem sabe, vou usar essa memória, 20 anos atrás, ele revelou algo que você nem se lembrava. Mas se ele não quiser também, não tem problema. Nós vamos para a fornalha. Vamos pagar com a nossa própria vida se preciso for. Mas nós não adoraremos os seus deuses. Porque estava em jogo a adoração ao Deus eterno. E eles então estavam decididos. E é o que nós temos falado. Se nós formos esperar no momento da crise simplesmente para decidir, nós fatalmente cairemos. É preciso estar decidido a cada dia, no convívio diário. Religião não é algo que se pratica uma vez na semana, é algo constante, em casa, no trabalho, na escola,
com a família, em todos os aspectos da vida, nos nossos negócios, em tudo. E Deus quer fazer parte da nossa vida. Então isso tem que estar bem constante. Agora, o que acontece? Capítulo 3, versículo 19 a 20, diz que Nabucodonosor se encheu de furor, muda o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a fazer. Então, manda aquecê-la 7 vezes mais. Total de plenitude, totalidade, muitas vezes mais. E ele ordena aos homens mais poderosos, mais fortes do seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-lo na fornalha de fogo ardente. Então, ele dá a ordem e na sequência capítulo 3, versículo 24 e 25, a gente vai ver como eles foram salvos e diz que ele se espanta agora. O rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa, falou dizendo aos conselheiros: nós não lançamos, nós dentro do fogo, 3 homens atados? E eles disseram: é verdade, o rei. Ele fica ali assustado, né, quando ele vê, porém, mas eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Era tão grande o calor que diz o texto, nós não lemos, só vamos citar, que os homens que foram chegar próximos para jogá-los na fornalha morreram. E diz que esses jovens nem fumaça, nem cheiro de queimado, nada, só queimou as cordas que eles foram atados, que eles foram jogados. E ele então vê 4 a passear dentro da fornalha. E ele fica admirado e ele compreende que esse quarto era uma pessoa diferente, quem sabe um brilho diferente. E ele fala, é o filho dos deuses ou o filho de Deus. Ele, claro, acostumado com essa questão da realeza, né, de príncipe. E ele, então, fica ali apavorado com o que está acontecendo. Agora, será que esse episódio muda o coração do rei? Será que ele passa a ser humilde, a glorificar a Deus, a ver que a adoração não é algo que é imposto por obrigação? Ele diz o seguinte aqui, capítulo 3, versículo 28 a 29, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Isso é como que é arrancado dele, tipo na força. Ele é obrigado a expressar isso. Bendito seja, porque ele pôde salvar os seus servos, que livrou, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Então havia firmeza de propósito, ele reconhece isso. Então bendito seja o Deus desses jovens. E ele aqui agora faz um decreto: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego será despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Agora eu pergunto para você, será que ele estava certo? Ele estava errado em impor uma adoração a uma estátua que ele julgava correto adorar. Mas eu pergunto, ele reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é um Deus poderoso, que pode salvar, que livrou os jovens, e ele aqui faz um decreto. Será que ele estava certo em impor um decreto e falar aqui que toda nação, língua e povo deveria ser despedaçado aqueles que não adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Também não estava certo. Adoração, como nós temos mencionado, é algo que devemos fazer de coração, liberdade de expressão, livre-arbítrio. Deus nos dá esse privilégio, a opção de escolher. E quero trazer uma aplicação também para os nossos dias. Algo acontecerá também de maneira similar. Algo acontecerá em nossos dias, e infelizmente envolvendo as nações mais poderosas, as igrejas mais poderosas, que imporá para nós adoração, que será impostos a todos
O Apocalipse fala sobre isso. Quando estivermos trabalhando no Apocalipse, vamos entrar em mais detalhes. Mas os poderes governantes, junção de poderes governantes, unificação de poderes, vai impor. E isso, pasme você ou não, envolvendo até mesmo nações poderosas e igrejas, as igrejas mais poderosas, impondo aquilo que eles determinam como sendo verdade. E isso não está correto. Mesmo que fosse a adoração correta ao Deus correto, não funciona no sentido de imposição. Estaria violando a liberdade de escolha, e isso irá acontecer novamente. Vamos entrar em mais detalhes na sequência dos nossos estudos. Vamos falar sobre isso, mas só para você ter uma ideia que, novamente, poderes políticos e religiosos unificarão para fazer com que as pessoas adorem o sistema organizado, aquilo que eles colocam como sendo verdade. Agora, em quem está a nossa segurança e salvação? Isaías 43, versículo 13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, a nossa segurança não está no homem, não está no poder das nações mais poderosas. Nos nossos dias, hoje, quem sabe, nos Estados Unidos, as nações da Europa, ou Rússia, ou a China, como um poder que esteja aí crescendo. Não é nessas pessoas, não é em um líder político, não é em um educador, num filósofo, sociólogo, não é nenhuma dessas pessoas. Nossa salvação está em Cristo, naquele que já demonstrou que de certa forma humilhou a soberania dos reis, dos grandiosos. É Ele que permite, não é por capricho que nações surgem e caem. Há uma mão invisível que guia o curso da história, que revelou antes que acontecesse. Muitas vezes eles pensam que é por a sua maestria, o seu poder, sua fama, sua glória, que nações como Babilônia, os Medos e Persas, Grécia, Roma sobe o poder. Não. Há aqui uma mão poderosa, alguém que está mostrando a história antes que aconteça dentro da profecia. Isso nos dá a segurança de que esse mesmo Deus nos livrará e nos conduzirá até o porto seguro. Fazemos algumas aplicações aqui. Primeiramente, na nossa vida muitas vezes encontramos obstáculos. A vida, e principalmente dos servos de Deus, temos demonstrado isso nos estudos que temos feito, principalmente dos servos de Deus. Muitas vezes tem obstáculos, temos problemas a enfrentar. Muitas vezes é preciso entrar no fogo e este é aquecido 7 vezes mais. Problemas. Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, e vamos enfrentar novamente isso em nossos dias. E aqui termina para nós: mas o Senhor não nos desamparará. O Senhor vai nos conduzir, mesmo que tenhamos que depor, entregar a nossa própria vida. Mesmo assim há livramento, mesmo em meio às adversidades há vitória. Isso é o mais importante, é o mais seguro para nós, alcançarmos a vitória em Cristo, mesmo que aparentemente estamos sendo derrotados aqui neste mundo. No nosso próximo estudo vamos falar sobre o capítulo 4 de Daniel, mostrando que de Deus é o domínio. Definitivamente o rei Nabucodonosor, ele reconhece a soberania de Deus, do Eterno, e se humilha e é alcançado para a honra e glória do Eterno. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez pelas vitórias alcançadas. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graça pelo cuidado e proteção das vitórias daqui alcançadas, em nome de Cristo, e o privilégio de conhecer um pouco mais das tuas profecias. Dá-nos a tua paz, a tua graça, nos guia a cada dia nos teus caminhos. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.